Você piscou. E o Brasil pode estar prestes a mudar a jornada de trabalho pela primeira vez em décadas. A PEC que reduz a carga semanal de 44 para 36 horas avançou na CCJ do Senado e agora segue para o plenário. Um movimento que nasceu nas ruas, explodiu nas redes e agora chegou ao coração da política, misturando esperança, medo e muita estratégia eleitoral. Mas será que isso melhora a vida de milhões de trabalhadores ou pode desencadear um efeito dominó que ninguém vai conseguir segurar? Hoje você vai entender o que realmente está por trás dessa PEC, o que muda para você e por que empresários estão tão nervosos quanto animados. 1. O que aconteceu hoje no Senado? O dia começou burocrático, mas terminou com cheiro de mudança histórica. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado votou e aprovou, de forma simbólica, a PEC que reduz a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais, um tema que vinha sendo adiado, engavetado, ignorado e ressuscitado dependendo do humor político do momento. A votação simbólica tem aquela elegância típica de Brasília. Ninguém precisa levantar a mão. Ninguém precisa registrar voto. Ninguém precisa se comprometer publicamente. É aprovado por consenso, mesmo que metade dos presentes esteja com cara de quem comeu algo estragado. Funciona quase como um passou, pronto, próxima pauta. O que mostra que havia um desconforto político generalizado para tratar disso abertamente. O que trouxe essa PEC de volta ao centro do jogo não foi exatamente o Senado acordando iluminado. O que mexeu com tudo foram as ruas, manifestações de trabalhadores, pressão sindical renovada e, principalmente, uma enxurrada de vídeos, campanhas e mobilizações nas redes sociais. Parlamentares perceberam que ignorar o tema era começar o ano batendo de frente com o eleitor, especialmente num país em que a rotina exaustiva é parte da identidade de milhões de pessoas. Outra peça-chave desse xadrez é o fator eleitoral. Esse tipo de mudança carrega um apelo emocional enorme. Mexe com o cotidiano do trabalhador comum. Afeta a qualidade de vida de quem pega ônibus lotado, enfrenta jornada dupla, chega em casa sem forças até para jantar. Políticos sabem que apoiar publicamente uma redução de jornada rende aplauso, mesmo que ninguém tenha ideia de como isso será implementado na prática. E é bom lembrar, o governo fez questão de comemorar nas redes sociais. Isso não acontece por acaso. Uma agenda como essa funciona como vitrine. Num país onde o custo de vida disparou, salários perderam poder real e burnout virou quase política pública involuntária. Anunciar menos horas de trabalho é como entregar um alívio simbólico ao eleitorado, mesmo que a matemática por trás disso ainda esteja em aberto. Para o Senado, porém, a situação não é tão simples. Nos bastidores, vários senadores estão incomodados com a ausência de dados. Não existe estudo oficial do governo medindo o impacto nas empresas, na economia, na folha de pagamento, na formalização ou no nível de contratação. Não se sabe quem paga a conta, quanto custa, quanto gera, quanto destrói, quanto melhora ou quanto bagunça. O Senado aprovou a PEC com a delicadeza de quem empurra um sofá sozinho pela sala. Foi, mas ninguém sabe se ficou no lugar certo. Agora vem a próxima etapa, a ida ao plenário do Senado, onde o clima deve esquentar. A oposição quer discutir impacto fiscal. Setores empresariais já estão preparando pressão organizada, e governistas querem aprovação rápida para carimbar a vitória política antes que a mobilização esfrie. Se passar, o texto segue para a Câmara dos Deputados, onde a resistência tende a ser maior, especialmente entre bancadas empresariais e parlamentares de estados com forte setor de serviços. Ou seja, hoje foi só o primeiro round, mas um round decisivo. A PEC ganhou vida real. Entrou no jogo grande. Deixou de ser meme e virou pauta. O futuro dela ainda é incerto, mas a política brasileira deu seu recado. Quando as ruas e as redes se unem, Brasília responde, mesmo que meio contrariada. 2. O cenário político por trás da PEC. A medida é bandeira eleitoral do PT, PSOL e demais partidos progressistas. Ganha muito valor político às vésperas do ano eleitoral. O governo postou nas redes sociais comemorando, surfando na aprovação popular. O Senado, entretanto, queria outro ritmo, e muitos senadores já sinalizaram desconforto com o texto. É política pura,
Ajuda o trabalhador, mas também ajuda na campanha. 3. Como a jornada de 36 horas mudaria o trabalho no Brasil? Se aprovada. Fim da escala 6x1. Trabalhadores teriam mais folgas e dias menos exaustivos. Empresas precisariam reorganizar equipes e escalas. Com menos horas, o salário poderia permanecer igual ou cair proporcionalmente, dependendo de como o Congresso regulamentar. É aqui que as coisas ficam nebulosas. 4. Benefícios da PEC. Qualidade de vida. Menos horas igual, mais vida fora do trabalho. Menos burnout, menos afastamento médico, menos funcionários exaustos vivendo à base de café e sorte. Produtividade. Países com jornadas menores apresentam menos erros, menos acidentes e rendimento maior por hora trabalhada. Geração de empregos. Empresas podem precisar contratar mais gente para cobrir os turnos. Em tese, isso reduziria o desemprego. Pressão popular atendida. As ruas pediram e o Congresso reagiu. É simbólico para um país exausto com longas jornadas e salários apertados. Riscos e consequências que ninguém quer comentar. Redução salarial. Sem regulamentação clara, muitas empresas podem simplesmente pagar menos. Sinal de multiplicação, aumento de preço. Se a folha de pagamento subir, vários setores devem repassar o custo para o consumidor. Empresas pequenas quebrando. Comércio, salões, padarias, bares e pequenos mercados podem não suportar contratar mais gente. Empregos virando regra. Trabalhadores que já ganham pouco podem ter que arrumar bico, segundo emprego, ou continuar exaustos igual. Falta de estudo de impacto. O governo empurrou a PEC sem apresentar. É basicamente legislar no escuro. 6. O que ainda pode acontecer? A PEC ainda precisa ser votada no plenário do Senado, ir para a Câmara dos Deputados, receber aprovação de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos, ser promulgada, ou seja, tem chão pela frente. E como é uma pauta eleitoral, prepare-se para muito barulho. Nós entendemos que tem que ter qualidade de vida na vida dos trabalhadores. Como diz a deputada Érica e também os deputados aqui, a vida além do trabalho. Ou seja, não adianta só reduzir a jornada, é necessário também que os trabalhadores tenham tempo para resolver os seus problemas, tempo de lazer, tempo de cuidar da sua família. Então o governo reafirma o seu compromisso e sua posição de que é favorável ao fim da escala 6x1. Pois é, e você dentro de tudo isso? Porque tudo gira em torno de custos para nós. Se o salário continuar igual, empresários gritam. Se cair, trabalhadores gritam. E o Congresso vai tentando equilibrar o caos. Como disse um comentarista, a PEC funciona na teoria. Na prática, depende de matemática, não de torcida. Você concorda totalmente com a aprovação dessa lei? O que esperar para 2026 agora? Obrigado por acompanhar mais um capítulo dessa novela chamada Brasil. Continue por aqui, porque você sabe, toda vez que mexem em lei trabalhista, o país para, e a gente tá aqui para destrinchar tudo do jeito mais honesto. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com quem precisa saber dessa ideia. Um forte abraço e até mais.